Conde, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tô começando o pique hoje. Vamos lá, vamos embora. Sangue no zóio. Não grita, Conde. Punho ferrado, punho fechado. Cerrado e fechado. E não ferrado. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui diante do meu computador, né, vendo várias notícias. O ano não acabou. O ano não acabou. Oi, London in the house. Luciana Barros. Saudações no primeiro comentário aqui do dia. Saudações para todos vocês. Ana Flock, querida, cadê o meu coraçãozinho? Vamos começar mais uma live do Conde. Thaís Cunha Melo. Muito obrigado, Thaís Cunha Melo. Vanderlei de Souza, meu caro linguista. Vamos lá. Fátima Mendonça, muitos corações. Juliana Azevedo, Luciana Barros, Alda Cercato, querida, um beijo pra vocês. Paula Drummond Menicone. Uai, vamos lá? O ano tá aí, não acabou nada, né? Esse pedacinho de ano, né, que é de recesso, né, entre 22, né, entre 22 de dezembro e 2 de janeiro, né, rola, muitas águas rolam e continuam rolando. Nós estamos em plena batalha política, social. Nada se encerra, na verdade, as coisas se tornam mais intensas nesse momento. Os afetos se tornam mais intensos, a memória se torna mais intensa. É o momento da retrospectiva, da reflexão, dos lamentos, das lamentações, dos arrependimentos. Não nos iludamos, porque muita gente se arrependeu do que fez politicamente no Brasil. Muita gente percebeu que fez o Brasil mergulhar num mundo obscuro, fundamentalista do inferno, um mundo perigoso, violento. Nós estamos aí na iminência de um governo absolutamente inédito na história para a sociedade brasileira, que ninguém sabe muito bem o que vai ser. E eu, como eu sou uma pessoa marrenta, insistente e que não gosto de jogar a toalha, eu estou prevendo que assim que assumir o Bolsonaro acaba, né? Acaba porque a discrepância de estatura simbólica de um candidato que venceu a eleição para um presidente que assume uma nação é muito grande. É muito grande. O Bolsonaro na cadeira de presidente vai queimar, né? Como a gente vem dizendo há muito tempo, essa atitude do PT e dos partidos de esquerda de não comparecerem à posse do Bolsonaro também é sem precedente no Brasil, e é de um peso simbólico muito grande. A imprensa golpista acusou o golpe, acusou o impacto que é o PT não comparecer, porque é um recado muito forte. O PT está certíssimo, porque ele dá um recado muito forte para a população brasileira. E a mensagem que o PT deixou, o comunicado que o PT deixou é muito claro, né? Nós sempre respeitamos a democracia, nós sempre reconhecemos o vencedor, nós disputamos todas as eleições depois da redemocratização do Brasil. Respeitamos quando perdemos, respeitamos quando ganhamos, evidentemente, e não foram poucas, né? O PT, quando não estava no segundo turno, estava em segundo lugar, né? Participou de todas as eleições mais importantes do país nos últimos 30 anos. Quer dizer, o partido mais importante do país, disparado em todos os sentidos, que é uma coisa que a imprensa tradicional e até a blogosfera às vezes faz esquecer, né? Colabora para esquecer esse dado da importância do PT, com medo às vezes de que o PT cause essa fobia social que causou tudo isso que está acontecendo. De uma certa maneira, quando alguém fala assim, a culpa do PT, porque o PT causou muitas paixões, o PT causou muita inveja, o PT é muito amplo, é muito grandioso, então tudo gira em torno do PT realmente, do Lula e do PT, do PT e do Lula.
Então, assim, o Bolsonaro é um subproduto de ódio construído nos restos que o PT deixou politicamente para a sociedade brasileira. O tucanismo, mais ou menos, é um pouco isso também, né? É um pouco isso. Eles não têm personalidade própria, né? Bolsonaro não tem absolutamente personalidade, por isso ele vive imitando as pessoas, vive imitando os outros, vive imitando os outros políticos e tudo mais. Por isso ele tem medo de se expor. Então, nós estamos, na verdade, esse período 2 de janeiro de 2019, nós estamos num período muito denso de desdobramentos políticos, né? É a reta final desse governo de transição, o mais confuso da história também, né? Já com muitas intrigas rolando entre os integrantes desse governo de transição do Bolsonaro, na luta pelo espaço político. Aí nós temos esse ingrediente, essa cereja do bolo, que é a visita do Netanyahu aqui no Brasil, o premier israelense. Vou falar um pouquinho só hoje sobre isso, porque isso também tem um impacto aí nos desdobramentos políticos desse momento. Então as coisas estão acontecendo, a história voltou a operar, e a minha percepção, já deixei claro em outras lives isso para vocês, é que assim que o Bolsonaro assumir, nessa cerimônia que se anuncia um desastre, quer dizer, Brasília vai ser a capital mundial do fascismo, do ultraconservadorismo, da ultradireita, do fundamentalismo, vai ser um acontecimento. Sabe o que eu fico pensando? Fico pensando nos túmulos do Oscar Niemeyer e do Lúcio Costa, que eram dois comunistas. Quer dizer, dois comunistas projetaram Brasília e que eu não sou daqueles que admira o projeto de Brasília, no seu eixo monumental e aquelas né, basicamente as obras do Niemeyer, né? Mas a concepção urbana, para mim, é meio aberração, assim. De qualquer maneira, quando eu digo isso, eu não critico o povo de Brasília, evidentemente, né? Por favor. Nada a ver com a população de Brasília, tem a ver com a concepção de civilização, né? Acho que tem ali um componente utópico muito exacerbado e que gera certos isolamentos, né, sociais e políticos aqui no Brasil. Bom, de qualquer maneira, uma cidade projetada por dois comunistas vai se tornar no dia 1º de janeiro de 2019 a capital internacional do fascismo, do nazismo, da ultradireita, do fundamentalismo. Eu usei a palavra holocausto num artigo recente que eu escrevi, sem medo e defendendo que essa palavra, em se tratando de Bolsonaro, ela é uma palavra que nós temos meios de usá-la. Porque o holocausto, embora ele tenha uma significação consagrada, uma significação evidentemente com cifras religiosas, mas ficou muito associado ao holocausto dos judeus, aquele genocídio, 6 milhões de judeus mortos por Hitler, pelo nazismo, ficou consagrado isso, e até onde eu sei, os judeus, a comunidade judaica não gosta muito que se use a palavra holocausto para outras situações, mas eu uso, em se tratando de Bolsonaro, para mim ele representa um holocausto, o holocausto brasileiro, e com a presença do premier israelense em Brasília para a posse de um presidente que tem ali as suas cifras holocausticas, né? Que representa holocausto social, porque quer liberar porte de arma, inclusive o Moro está por trás disso, eu vou comentar com vocês hoje aqui. Avanço para cima dos índios, quer burlar a Constituição para explorar as terras das nações indígenas que foram demarcadas pelo STF, que virou uma piada, né? Ninguém respeita mais o STF, e é por isso que o Bolsonaro tá todo pimpão. Imagina o que o Bolsonaro vai fazer com um STF tão largado como esse,
com um presidente, Antônio Dias Toffoli, tão abandonado por si, por todo qualquer tipo de direito que você possa imaginar, o que o Bolsonaro vai fazer? A rigor, no entanto, eu entendo que o Bolsonaro, a partir do momento que ele chegar, né, nesse lugar, nessa cadeira de presidente da República, as coisas vão começar a ficar muito feias para ele. Quer dizer, muda completamente. Esse é um ponto muito sério. Não é brincadeira isso, né? Quando você realmente... Quem que é o presidente hoje do Brasil? É o Temer, né? Também não era para ser, porque ele também é muito fraco, cadavérico, desde o primeiro segundo em que ele deu o golpe e assumiu a presidência da República, traindo o povo brasileiro, não só a Dilma Rousseff. Ele sempre foi cadavérico e sempre foi uma ausência absoluta de autoridade. Agora, supostamente, nós teríamos de ter um presidente investido de alguma autoridade, afinal de contas, a gente acabou de sair de uma eleição. Acontece que a situação é atípica que nem a conta a movimentação bancária do Fabrício Queiroz, né? A movimentação bancária do Fabrício Queiroz é atípica. E a situação política brasileira é atípica também, né? Se o COAF rastreasse a situação, conjuntura política brasileira, também ia rastrear como atípica. Foi uma piadinha, mas não foi muito boa, eu peço desculpa e vamos avançar. Então, Bolsonaro assume um governo de um país com a dimensão do Brasil, na real, pela primeira vez um governo fundamentalista de ultradireita, ele vai ter problemas. Ele vai ter problemas porque a população pode ser dócil, pode ser burra, pode ser tudo que você quiser. Mas o dia a dia dos problemas sociais, a falta de dinheiro, o desemprego, né? A falta de segurança, esses factoides que acabam se tornando realidade, como por exemplo o Bolsonaro vai liberar a porte de arma. Vai ser uma matança pelo Brasil inteiro. Mas o Brasil já é o país mais violento do mundo. 63 mil mortes em 2017. Você libera o porte de armas para as pessoas que não têm antecedente criminal? Francamente, o que você está querendo com isso? Você já tem morte. Quem quer arma no Brasil consegue. Quem quer arma no Brasil não dá para se iludir com esse tipo de coisa. Certo? O Brasil é uma avacalhação. Uma avacalhação. Ainda assim, a população mais humilde, trabalhadora, que rala para viver, não está preocupada em matar ninguém. Né? A população pobre brasileira está querendo sobreviver. Não está querendo matar. Não é olho por olho, dente por dente. O Netanyahu, nesse contexto, vem muito a calhar, porque também é um líder, aspas, de um país muito diferente do Brasil em vários sentidos, muito menor que o Brasil também em vários sentidos, em outros sentidos maior, mais peso político internacional nesse momento, não no momento em que o Brasil tinha democracia, mas agora tem mais peso também, tem mais peso realmente que o Brasil. É alguém que passa a dicção da força, né? Bibi Netanyahu é essa dicção da força da violência, que é a mesma do Bolsonaro. Bom, eu vou falar de várias coisas hoje. Eu fiz um pequeno roteiro para a gente seguir e quero então tentar seguir mais ou menos minimamente o que está rolando aqui. Vou aumentar o som para fazer a primeira transição. O Atush, o Leonardo Atush, meu amigo, ele me sacaneou hoje. Eu vou falar o que ele me disse. Ele falou assim, não, fala que o Atush falou que o seu coraçãozinho é que nem ossinho, né? Joga ossinho pro Conde, né? Daqui a pouco o Léo vai arrumar um cachorro, vai botar o nome de Conde no cachorro, só pra jogar o ossinho pro cachorro. Ele acha que o coraçãozinho é ossinho. Mas eu não roo o coraçãozinho. O coraçãozinho vem junto do meu coraçãozinho aqui. O Léo me trollando. Tem cabimento uma coisa dessa? Léo Atush, saudade de você.
Um abraço. Falou do ossinho. Fica tranquilo, tá, Léo? Tá tudo bem, tá tudo bem. A gente tô fazendo a live, estamos trabalhando aqui, estamos trabalhando, pegando aí todas as coisas. Inscreva-se na TV 247, o Léo sempre me pede, né? Inscreva-se, compartilhem a live. É que 2019 nós vamos trazer muitas novidades para vocês e vai ser muito legal. 2019 é o ano, galera. É o ano da resistência, não só da resistência, mas é o ano da virada. O ano da virada de mesa, né? A gente vai produzir a oposição, a gente vai produzir um jornalismo de qualidade. E aí eu quero começar falando disso também. Antes de falar disso, é bonitinho. Eu tava aqui pensando comigo. Vê só. Eu tô de férias, claro que eu tô de férias, mas acontece que a live é minha fofa. Eu não vou parar de fazer a live. Tô de férias do site da edição, né? Enquanto a live é uma delícia, pra mim é restauradora. Então vou continuar fazendo, tudo bem? Ana Clara Duarte Gavião, beijo pra você. Eu adoro vocês todos. Eu te amo, como eu disse ontem, né? A música do Chico Buarque, eu te amo. Você que tá me vendo aí na live. Antonieta Silva, Valéria Torres, Vauliceia Aleixo, é muito coração. A gente vai vencer essa batalha com amor. Evidentemente, vocês sabem que é amor, mas é sangue no zóio e é partir para cima também. Mas a gente parte para cima, vai pro embate, não tem problema nenhum. Eu encaro o bolsonarista do inferno que quiser me encarar, não tem problema nenhum. Se o Kim Kataguiri, por exemplo, quisesse debater comigo, eu ia ter imensa felicidade de debater com essa criatura. Eu não ia deixar, eu ia para cima dele, tá? Então, Kim Kataguiri, se você quiser, me chama, que eu vou debater com você, tá? Tudo bem? O outro lá também, o Holiday, né? O Fernando Holiday. Vamos falar sobre a Billie Holiday, Fernando Holiday, que você empresta o nome dela? Eu debato com você. Me chama que eu vou, tá? Bom, eu quero dizer, mas o que fica, né? O detalhe é o seguinte: nós do campo progressista, nós temos amor, né, no coração. É uma coisa muito boa. É uma coisa que aparentemente o outro lado não tem, porque eles têm medo até da palavra amor, eles não usam a palavra amor, né? Então, na mesma proporção que eles não usam palavra amor, né, o verbo conjugado amo, te amo, etc., eu vou usar, né? Nós vamos usar porque isso é um embate também no campo da linguagem. E é exatamente da linguagem que eu vou falar, quer dizer, você vê que é um campo muito... A extrema-direita brasileira é um campo muito árido, né? Eles não têm ideias, eles não têm formulações, nem os acadêmicos, né? E aqueles que, por alguma razão, conseguem produzir mais de meia hora de discurso, como o Olavo de Carvalho, né? Naquela improvisação que ele faz no vídeo, na verdade, se você espremer aquilo, não sai muita coisa. Olavo de Carvalho, enfim, até os nossos acadêmicos aqui, né, padecem também de vários vícios, fala que o Olavo de Carvalho é uma fraude absoluta, então não precisa ir muito longe, né? Eu queria que o Olavo de Carvalho debatesse com o Mangabeira Unger. O Mangabeira Unger teve uma inflexão recente aí, né? Em função desse muito Ciro Gomes na cabeça, né? Acabou atrapalhando um pouco a percepção do Mangabeira Unger, que fala com sotaque americano Mangabeira Unger, né? E ele quer ser nacionalista brasileiro, não dá certo, né? Mangabeira Unger não dá. Então, eu quero chamar a atenção o seguinte: primeira coisa fofa, bonita que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês já ouviram a palavra brabuleta? Brabuleta. É tão lindo isso, né? Eu tenho uma amiga baiana querida que diz assim que brabuleta é a palavra mais linda da língua portuguesa. Brabuleta, né? É muito mais bonito que borboleta. Brabuleta é uma coisa linda.
E brabuleta só é possível por vários fenômenos linguísticos, de contração, de antecipação, de sons, né, vocálicos, da articulação. Brabuleta, né, é um fenômeno regional, né, que certamente está associado ao nosso maravilhoso Nordeste. E eu, como linguista, eu tenho verdadeira loucura, amo os falares populares, né? É uma coisa muito bonita. É uma coisa bonita você ver um falar popular, que você vê é a mesma coisa de você ver a língua em ação, né? A língua viva, não essa língua que é uma língua de dicionário, uma língua de gramática, que é uma língua que já está defasada por natureza, é a língua, digamos assim, do compartilhamento mais erudito, etc., técnico, que também é importante, mas em se tratando de fenômeno linguístico, os falares populares são lindos. Então, falem comigo como é gostoso falar a brabuleta voa. É uma delícia. Parece que você tem até você faz um alongamento no seu cérebro, né? A brabuleta voa. O nosso cérebro ele é todo ramificado com segmentações que são associadas à linguagem, né? Pelo menos uma esfera do cérebro, né? Um lado do cérebro que é associado à linguagem, que é o lado esquerdo. É isso? Depende do lado que você olha. Mas o interessante é que quando nós lidamos com a linguagem, com os falares, com os fonemas, com a fonologia dentro de uma própria língua, nós massageamos o nosso cérebro, se nós não tivermos preconceito, evidentemente. É por isso que o conservadorismo também é muito associado ao preconceito. Patativa da Saré, exatamente, Fátima Carvalho está dizendo aqui, a brabuleta voa. Não sei se o Patativa falou isso, mas ele poderia muito bem ter falado, né? O Patativa, uma das maiores glórias da poesia brasileira, e o Patativa, não sei se vocês sabem, ele não se alfabetizou. Quer dizer, ele não tem estudo formal. Não teve estudo formal, Patativa da Saré. E a poesia dele é uma das mais sofisticadas e belas da língua portuguesa. Então, a brabuleta voa. Isso causa, né? Você dá você massageia o teu cérebro quando você fala isso. Estou falando isso como linguista, né? Como quem estuda essas formas de pronúncia e de falares regionais. E aí eu ia dizendo o seguinte, quer dizer, o segmento conservador de direita, né, você vê que até nisso eles são atrofiados, emburrecidos, porque eles têm muito preconceito linguístico. E o preconceito linguístico deles vem casado com o preconceito ideológico, evidentemente. Lembra como era com o Lula? Até com a Dilma Rousseff. Tem gente que fala Dilma Rousseff, tem gente que enche a boca para falar que a Dilma Rousseff falou em estocar vento e acha que isso é um absurdo, né? Tem gente que até hoje pensa assim, né? Tem gente que pensa que a Dilma Rousseff falou da mandioca e que foi uma grande batatada. Olha só que ironia, né? Acha que a Dilma falar de mandioca foi uma coisa assim absurda, vulgar, né? Olha só o nível. E também o que mais que dizem da Dilma Rousseff? Eu dei muita aula falando disso, né? Falando tecnicamente, né, disso. Ela disse também... da meta, né? Primeiro a gente cumpre a meta, depois a gente dobra a meta. Veja, tudo que foi criticado com relação à fala da Dilma Rousseff decorre de uma profunda ignorância formal e de um profundo preconceito linguístico. Eu achei que essa página já estava virada, mas hoje alguém veio me falar do estoque de vento. Quer dizer, estoque de vento é um conceito consagrado da engenharia, né? Veja, você não precisa literalizar tudo que você vê pela frente. Não faz isso comigo. Não precisa literalizar tudo, senão você não vive. A língua é ampla. Nós temos recursos metafóricos para usar e abusar, né? Para poder interpretar os enunciados. Então ela falou em estocagem de vento com absoluta precisão técnica. O problema é que o jornalismo brasileiro é tão ruim, é tão fraco, que nem isso eles sabiam. E aí induziu uma leitura muito preconceituosa que se alastrou pelas redes sociais, pelo YouTube da vida aí, querendo insinuar que a Dilma Rousseff tivesse algum problema. Quer dizer, vejam só vocês
Também a mandioca, né? A mandioca simplesmente é o alimento mais importante para a formação cultural do Brasil, né? É mais importante que o petróleo, a mandioca, né? Para a cultura, para a língua brasileira, português, o português brasileiro falado aqui no Brasil. A mandioca é absolutamente importante. Quer dizer, não vai fazer gracinha com isso. Se você não sabe a história, se você não sabe o que significa o alimento, qual é o impacto da alimentação para a cultura de um país, de uma sociedade, então fica quieto, não fala nada. Se quiser fazer piada, faça direito, né? Aprenda a fazer humor. Não faça uma coisa tosca, porque senão você cai no ridículo assim de maneira severa e contínua. Por fim, a meta, né? Quer dizer, a meta, primeiro cumpriremos a meta, depois nós vamos dobrar a meta, para cumprir uma meta maior. Quer dizer, isso é absolutamente tranquilo. Isso é desdobramento, isso é retórica, isso é persuasão, não é lógica. A língua não é um tratado de lógica, queridos. Tá certo? A Dilma Rousseff é uma das pessoas mais inteligentes e cultas do país. Ela conhece literatura francesa, literatura alemã, a pessoa conhece arte profundamente. Queria muito conversar com a Dilma Rousseff um dia, porque eu sei do lastro intelectual que ela tem, literário, ela gosta de ler. É uma pessoa que resistiu, foi presa, foi torturada. Quer dizer, é a mulher, né? Dilma Rousseff é a mulher. Fim. Críticas, enfim, vocês fiquem aí dentro dessa bolha infame da direita que não aprende nada e não recicla absolutamente nada. Por outro lado, eu acho engraçado, eu acho muito engraçado, porque nós temos o Bolsonaro. Nós temos o Bolsonaro. Vocês já se deram conta do volume de desvio da norma padrão do português brasileiro que o Bolsonaro comete enquanto fala? O Bolsonaro é uma usina de desvio. Eu não vou falar erro, porque eu sou linguista, tá? E eu combato essa ideia do erro, mas a minha vontade é falar erro. Só para esfregar no nariz do bolsonarismo, né, que eles estão diante de uma pessoa que realmente comete, assim, o Bolsonaro é pior, mas muito pior do que qualquer pessoa que você puder conceber na sua imaginação do ponto de vista da proficiência linguística. Porque ele não comete só os erros que todos nós cometemos. Desvios, né, da norma culta, né? Que são fenômenos assim de tonicidade, né? De pós-tonicidade. Nós, por exemplo, não falamos tomate, nós falamos tomate. Nós falamos você, nós falamos você sabe, né? Todos nós, na oralidade, nós temos um padrão diferente de usar a linguagem. Isso é fato para qualquer língua, para qualquer sujeito do mundo. O problema é que o Bolsonaro, como um político, como alguém que deveria saber falar alguma coisa, digamos, pelo menos que fizesse sentido, porque o problema dele não é da pronúncia só, né? A boca dele parece que é torta assim do lado, né? Mas o problema dele é semântico, né? Ele não diz coisa com coisa. É de coesão e de coerência. Seria um caso realmente de um psicotécnico, com todo respeito, né? Enfim, nós chegamos nessa situação, conseguimos chegar nesse extremo. Tá ok, né? Tudo bem, jargão, né? Tem os jargões e tudo mais, mas se você vê 2 minutos da fala do Bolsonaro naquelas lives que ele produz, você vai perceber que é um amontoado de clichês, né? E que você tem lacunas de ordem gramatical graves, né? Que mereceriam pelo menos uma assessoria básica. Será que é disso que o povo brasileiro gosta? Não, não é. O povo brasileiro tem coerência, mesmo tendo os desvios padrão. Se você for no Mercadão de qualquer cidade popular aí pelo Brasil, você vai ver os caras falando coisas incríveis, com muito sentido, né? Fora da norma padrão da língua, mas produzindo sentido furiosamente. O Bolsonaro não consegue fazer isso. Ele não produz sentido. É sufocante, é infernal.
Por isso que também talvez seja uma estratégia de você realmente sufocar o seu adversário. Quer dizer, você fica dizendo coisas ali no limiar da psicose e você impede que o seu adversário reaja, que ele diga alguma coisa. O máximo que o Bolsonaro consegue é uma frase com sujeito, verbo, objeto, né? Um pouquinho expandida, um pouquinho mais aí com, né, com adjuntos e alguma coisa. Se você pegar e desconstruir realmente, o Bolsonaro, ó, sinceramente, vocês sabem que eu sou linguista, tal, conheço pesquisadores. Eu acho que ele vai se tornar daqui a pouco um grande relato de caso da linguística e também da psiquiatria, da psicanálise, né? O discurso dele é muito problemático, né? Do ponto de vista das projeções subjetivas, né? Da sexualidade, da sua identidade. Ele é problemático nesse sentido, e é também problemático do ponto de vista formal do uso de uma língua soberana, né? Eles detestam tanto soberania, a palavra soberania, porque também, e entender também do que se trata uma língua soberana também deve ser difícil para eles. Então, a minha língua está até doendo aquilo que eu falo. Então, a brabuleta voa. A brabuleta voa. É bonitinho falar isso. E aí, eu pergunto, por que ele não sofre aquele preconceito que o Lula sofreu e que a Dilma sofreu linguístico? Já perceberam isso? Ninguém fala da precariedade oral, da performance verbal do Bolsonaro. A imprensa não fala nada. Cadê o Pasquale Ciproneto para criticar o Bolsonaro? As construções que ele usa. A gente percebe que você vê que esse tipo de fenômeno tá associado à ideologia. Associado à ideologia. As pessoas estão ali, a classe média brasileira, ali cozida dentro da própria ignorância, nos seus ares condicionados, elas são incapazes de observar a precariedade cognitiva e intelectual desta criatura que nós teremos de chamar por algum tempo de presidente da República, né? Enfim, fica a lembrança, né? Fica a lembrança. Por outro lado, eu já eu escrevi um artigo longo sobre o Lula, sobre a dimensão. O Lula é um dos maiores oradores do mundo, da história mundial, né? Um dos maiores oradores. É o cara que realmente ele pode ficar 2 horas falando para uma plateia de 100 mil pessoas, né? E a plateia vai ficar ali quietinha, ouvindo o cara em catarse, né? Em profunda atenção. Não tem comparação, sinceramente. Muita gente criticou até a Dilma Rousseff. Dilma Rousseff foi criticada por não ter, né? As intelectuais isentões lá não tem jogo de cintura, ela não sabe falar, né? Muita gente falava assim, a Dilma Rousseff é sensacional falando. Desculpa. Peço licença para entrar na sua casa e dizer que a Dilma Rousseff falando é uma maravilha. Ela é técnica, ela tem o domínio do ritmo, ela tem o ethos, ela tem uma dicção estabelecida, ela é sofisticada para falar e para convencer, diferentemente do que muita gente falou. Certo? Realmente as pessoas, muito preconceito, muita precariedade e muita literalidade, muita literalização. As pessoas literalizam, é um fenômeno do inferno horroroso. Você isso está no jornalismo, está muito presente no jornalismo também. Bom, vamos avançar um pouquinho, só um pouquinho, porque hoje eu estava super empolgado. Tô digredindo aqui, sem medo, não tenho medo não de digredir. Dá o coraçãozinho pro Conde, cadê meu coraçãozinho? Mando, ó, coração tá batendo, ó, tuc, coração tá batendo. Eu hoje fiz um post dizendo que eu adoro nomes de peixes. Linguista tem a neurose, adora nomes. Márcia D'Angelo, ó que nome lindo. Rúbia Silva, Eva Bjork, que eu adoro, que tá na Finlândia, né, Eva? Marisa Kátia Tácito Lopes, Maria Helena Fortes, Valcileia Aleixo. Vamos lá, subindo o nome pra mim, eu adoro o nome, acho todos lindos. Ivone Jungs, Eva Bjork, de novo, prima da Bjork você, né? Rócio Meira Ramos, Rosa Mamed, Tânia Nadais, tudo lindo. Cláudia Silva, Maria Amélia Nascimento, Juliana Fontinelli, olha que maravilha, Mônica de Macedo Rego,
Rúbia Silva Silva, Corações Coloridos, Ana Rodrigues, Larissa Bairros, Fátima Mendonça. Eu gosto de nome. Linguista gosta de nome. Marcelo Robbes. Noruega, Conde. Tá bom, Bjork. Você tá na Noruega, desculpa. Pensei que era Finlândia, não. Pensei que era Islândia, por causa da Bjork. Errei, tá? Desculpa. Tá? Tardino Silva falando aqui do Sul do Mundo. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu adoro nome de peixe. E hoje eu tava pensando que eu ia fazer um peixe pro Réveillon e tudo mais, que eu quero fazer um peixe, né? Eu gosto de peixe. E aí eu pensei numa tilápia. E imediatamente eu pensei assim, pô, tilápia, que nome maravilhoso. Fala tilápia. Fala, não pode só pensar. Fala. Tilápia. Olha isso! Tilápia. Uma vez uma moça falou tilápia pra mim e eu quase desmaiei de emoção. Ela tinha uma voz bonita também, né? Falou, eu não tenho vontade de comer uma tilápia. Eu falei, tilápia, mas é lindo isso. A tilápia é um dos nomes mais bonitos da língua que eu acho. Tilápia. E certamente é porque é um nome indígena, né? Então, deixa eu buscar aqui. Vocês não estão botando fé que eu estou falando disso hoje, mas é real. Eu estou falando disso. Pera aí, deixa eu achar o post aqui dos peixes, porque eu quero falar para vocês dos peixes. Eu adoro os nomes de peixes. E por que eu adoro? Teve uma pessoa aqui que matou a charada. Porque foi a Torrens, né? A querida Torrens. Porque os nomes de peixes são todos indígenas. E as línguas indígenas são maravilhosas, né? O som de uma língua indígena. Essa língua indígena que o Bolsonaro tá querendo exterminar, porque tá querendo exterminar os índios. É um genocida, né? Tá querendo garimpo, tá querendo madeireiro, tudo na terra do índio. Sem contar que o Bolsonaro foi visto com uma vara de pescar, né? Num lugar que é proibido pescar também. Você vai vendo o tipo de gente que tá chegando aí no nosso governo. De qualquer maneira, vamos voltar ao assunto do peixe, que eu acho sensacional. Então, tilápia, truta. Truta é demais. Vocês não acham? Robalo já tem tudo a ver com o Bolsonaro, né? Com o Queiroz e tudo mais. Mas são nomes bonitos, que são nomes indígenas. E aí o pessoal começou a falar aqui, né? Cocoroca, tambaqui, filhote, tem peixe-mulher. Tem a música do Milton Nascimento, né? Dourado, arraia, grumata, piracará, piraangira, jatuarana, caiabuçu, piracanjuba, peixe-mulher. É lindo. Peixes, nome de peixes. É sensacional. Então eu queria deixar esse registro, porque assim, nós, do campo progressista, nós nos encantamos com coisas que a direita jamais vai imaginar na vida dela. Eu só de pensar isso eu já fico feliz e já fico aliviado e já dou graças a Deus de não pertencer a esse campo do inferno da ultradireita conservadora brasileira, escravocrata, patrimonialista. Eu não pertenço, fico muito feliz que poderia ter dado errado. Eu dei sorte. Porque você não escolhe o campo que você quer pertencer. Não é trivial isso. Cascudo, o pessoal agora vai falar o nome de peixe, cascudo. Pode falar que eu leio, né? Pode falar que eu leio. Mandaram o nome de peixe até, acho que da Noruega pra mim aqui, da Eva Bjork, né? Veja, não é trivial que você caia num meio que é progressista. Depende de várias conjunturas, depende de vários contextos sociais para você ser jogado assim. Quer dizer, eu tenho amigos da mesma cepa social minha, quer dizer, trabalhador, né? Trabalhador, pai e mãe trabalhadores, no meu caso. Vida difícil, né? Casa alugada, sem carro, sem TV, aí consegue uma coisinha aqui, outra coisinha ali, educação pública, né? Minha vida, né? E tem gente da minha memória que se tornou ultraconservadora. Então não é trivial, você precisa ter acesso à cultura, basicamente. Sabe uma coisa que foi super importante para mim? Eu vou dizer para vocês aqui agora, confessou, o Conde confessa, né? Super importante, mas eu já falei isso numa live, vou falar de novo aqui. A música. Quer dizer, a cultura tira o sujeito
daquele limbo, né? Se o sujeito não tiver acesso a nenhum tipo de arte, ele tem que saber produzir alguma arte, tem que pintar, tem que desenhar, tem que cantar, tem que fazer alguma coisa realmente, tem que dar vazão a essa dimensão da nossa existência que é a produção artística. A música me tirou desse limbo, quer dizer, me deu a chance de entender um pouco mais. Por isso que eu sempre toco uma música no final da live, é por isso que eu levo a música, eu associo a música com a política, porque realmente é esse lugar que te dá a condição de ter uma visão minimamente crítica da realidade. Uma visão não só crítica, mas uma visão que seja... que você se entusiasme com ela, que você bote fé na vida, porque esse pessoal da direita é tudo cético. Eles acham, não vai dar nada certo, esse negócio aí é tudo errado, né? Eles não se encantam com nada, eles querem que tudo se exploda, né? É o darwinismo social na veia. Então, veja, eles estão perdendo a vida, né? Estão perdendo a vida, vão viver uma vida inteira sem aproveitar nada, né? Quase que nem animais, né? Só ali aquele prazer rápido do sexo e tudo mais e acabou, mais nada, né? Dinheiro no banco um pouquinho e faz a compra no supermercado, viaja, né? Conhece a França, a Torre Eiffel, que linda, tira uma selfie, né? Volta pro Brasil, paga um pau aí pra todo mundo, vai pra Miami, manda o vizinho pra Cuba e acha que tá vivendo, né? Essa pessoa acha que ela tem alguma vida que possa ser lembrada no futuro. Quer dizer, não vai ter nada, né? Vai ser aquela coisa que realmente passa. Então, veja, a espiritualidade também. Então, a música, a arte, por isso que esse grupo aí, que assaltou o poder com fraude eleitoral explícita, propagação de fake news, arregimentação de soldados de robôs virtuais e de empresários corruptos, criminosos brasileiros. Esse pessoal, por isso que eles detestam a cultura. Eles batem de frente com a cultura. Eles não querem essa liberdade intelectual na sociedade, porque ela é perigosa, ela é corrosiva. E é por isso, e vocês também sabem, que o PT tem uma ligação tão profunda com todos os artistas brasileiros. Artistas que a gente respeita, Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, enfim, um sem número de artistas consagrados, que podem ter até críticas ao PT, mas eles não têm a menor dúvida do que está em jogo nesse momento com um governo como o do Bolsonaro aí na iminência de assumir o cargo mais importante da nação. Nunca o cacófago da nação foi tão perfeito para um grupo político, né? Realmente agora danou-se tudo. Mas não vai durar, né? Voltando ao eixo temático aqui da nossa live, o Bolsonaro ele vai assumir essa presidência da República e vai, a partir do segundo em que a imprensa começar a cobrir o Bolsonaro como presidente da República, a coisa vai mudar de figura, queridos. Isso muda rapidamente, quer dizer, e esses últimos dias do ano de 2018, tão turbulento, eles têm acelerado e muito a crítica severa que vai ser feita ao governo Bolsonaro por todos os meios de comunicação. E aí eu quero salientar uma coisa para vocês. A imprensa tradicional, hegemônica, ela é covarde, ela padece de qualidade técnica, ela se atrofiou por ficar muito tempo produzindo jornalismo muito declaratório, sem investigação, o jornalismo político brasileiro, diga-se de passagem, né? Ela não tem clareza com relação à cobertura internacional, então é uma tristeza. Quer ver? Eu leio a Folha de São Paulo, olha a cara que eu faço, eu vou abrir o site da Folha aqui, né? As manchetes, o conjunto de notícias é tão precário, eles tentam pagar de neutros e tudo mais, que dá uma vergonha tão grande. Olha a cara que eu faço. Eu vou rodando a barra aqui. Futuro ministro anuncia a Subsecretaria de Combate à Corrupção em Obras.
Estrategista Moro leva projeto Lava Jato para dentro da polícia. Olha só, isso! Acabei de ver aqui. O aposto que eles usam para designar o Sérgio Moro. Estrategista. Estrategista, Moro leva projeto Lava Jato para dentro da política. Então, me dói o fígado quando eu leio. Eu lembro que o Lula falava disso, né? Eu não leio jornais assim porque me dói o fígado. Dói o fígado ler a Folha de São Paulo por causa da precariedade. É muito infantil. Eles tentam ser neutros e não são nada, né? E acabam chancelando uma onda de ódio, né? E que é esse segmento político do inferno aqui que se apoderou do Brasil. O segmento fundamentalista do Bolsonaro. Então, o Sérgio Moro, estrategista, aonde estrategista? Porque o Sérgio Moro, na verdade, está aparecendo uma imagem dele que nós também pouco conhecíamos. É ele que está por trás dessa tentativa de decreto que deve acontecer no segundo dia de governo de liberar o porte de arma para quem não tem antecedentes criminais. É o Sérgio Moro que está por trás disso. Ele, evidentemente, junto com o Bolsonaro. Olha, gente, não vamos subestimar a bestialidade deste governo. Eu estou dizendo para vocês que assim que assumir o Bolsonaro acaba, mas antes dele acabar, ele vai tentar fazer um estrago. Até porque ele vai saber que está acabando. Então, podemos esperar medidas extremamente... Tem coisa sendo gestada nesse governo que ninguém sabe. Medidas econômicas que ninguém tem a menor ideia. O governo vai assumir. Um dia depois, aguardem, porque isso faz parte da lógica desse governo. Como eles não têm narrativa, eles não têm discurso, eles não têm programa, eles vão lançar no dia 2 de janeiro um pacote imenso econômico, social, de segurança pública e político. Assim, escrevam o que eu estou falando para vocês. As pessoas não estão comentando muito isso agora porque está todo mundo cansado de Natal, aquela coisa, né? Mas a maneira com que eles vão evitando certos assuntos, por exemplo, econômicos, Paulo Guedes evaporou. Ele não deu mais nenhuma entrevista. Por quê? Porque ele não pode, né? Não pode dar entrevista agora porque ele está lá preparando um programa. Tá aqui a Cristiana Araújo falando do confisco da poupança. Quando a gente fala nisso, quando a gente suspeita disso, muita gente fala que você está tentando incitar o pânico. Eu acho isso inútil porque todo mundo já está em pânico, né? Não tem como você incitar o pânico para quem já está em pânico. Agora, o que eu posso dizer para vocês é que o Bolsonaro se parece muito com o Fernando Collor de Mello. Ele parece com o Collor e parece com o Jânio Quadros, que renunciou 7 meses depois de ganhar a presidência da República. A comparação Jânio-Bolsonaro, ela procede. E Collor-Bolsonaro também procede. Então muita gente dizendo que o Guedes é a nova Zélia Cardoso de Mello. Eu diria que a Zélia era muito melhor que o Paulo Guedes. Né? Nós vamos sentir saudades da Zélia Cardoso de Mello. Agora, se vai confiscar a poupança, queridos, eles querem liberar armas. Quem quer liberar arma é capaz de qualquer coisa, economicamente falando, na política econômica. Vai saber o que esses caras vão querer fazer economicamente. Não estou para brincadeira. O cara vai durar pouco, mas vai fazer um estrago. Então, assim, recomendo prudência, né, para todos nós e ir aguardando um dia 2 de janeiro fatídico. Porque o dia 1º vai ser aquele frufru todo de Brasília, coitado de Brasília. Tenho pena de Brasília de ter que receber, né, a infâmia nacional e internacional no seu projeto, concebido por comunistas.
Inclusive, isso tem a ver com a música que eu vou cantar hoje para vocês aqui. Eu vou fazer uma homenagem a Brasília preventiva, né? Que eu realmente tô assim, comiserado com Brasília, né? De ser tomada por essa boçalidade extrema, né? Tô apreensivo, porque também são pessoas que são daquele segmento do vale tudo, né? Vale tudo. Do atentado forjado, né? Do factoide, enfim, da violência, né? Eles estão cerceando o trabalho de jornalista lá em Brasília, vão fechar espaço aéreo, quer dizer, uma situação atípica como a movimentação bancária do Fabrício Queiroz, né? É tudo atípico, né? O Bolsonaro é a criatura atípico, e nós somos típicos. Bom, eu vou homenagear Brasília com uma música do Caetano Veloso, que é como é que é? Linha do Equador, né? Linha do Equador, que foi gravada pelo Djavan nos anos 90, se não me engano, em 96. Vou tocar Linha do Equador para vocês no final, que é uma música de declaração de amor à Brasília e tudo mais, e que acho que vale a pena a gente fazer isso para também, enfim, ter um pouco de amor com Brasília nesse momento tão dramático, né? Não que o eleitor brasiliense, sempre ultraconservador, deram 70% para o Bolsonaro. É que Brasília é um mundo à parte, né? É um mundo à parte, tem muito dinheiro. É uma cidade que tem muito dinheiro. Isso aí todo mundo me falou quando eu estive circulando por lá. Então, nesse contexto, né, é problemático ali você constituir algum tipo de politização, né? Eu sou daqueles que acham que a mudança da capital foi péssima para o Brasil. Péssima. Eles podiam ter feito Brasília, enfim, mas não para ser capital do país. Pode virar outra coisa. Acho que o Rio de Janeiro era importante porque estava ali no quebra-queixo, o povo estava ali, o morro estava ali. Se o Brasil tivesse o Rio de Janeiro ainda como a sua matriz política, nós estaríamos numa situação, creio eu, um pouco mais interessante. E aí essa coisa de desbravar o interior do país você pode fazer com outros tipos de projeto. De qualquer maneira, o Brasil tem um desenho estranho, né? Tudo seria legal se nós tivéssemos democracia. Todas as distorções sociais, topográficas, geopolíticas, elas, dentro de um contexto democrático, elas são resolvidas democraticamente. Funciona. A democracia danada, né? Ela funciona. Funcionou muito no Brasil. Enfim, nem tudo no mundo, por exemplo, tecnologias, plataformas digitais, movimentações sociais com relação a ódio, né, com relação a fobias, e a democracia em si, e as instituições, nem todas andam no mesmo ritmo. A democracia ficou para trás, né? Ficou para trás naquela corridinha de cavalo, que a gente sabe que é aquela corridinha de cavalo, e aí as fobias chegaram na frente. As fobias, né? O vale tudo chegou na frente e tirou a democracia. A impressão que eu tenho é que o povo brasileiro se viu no governo e aquilo foi um pouco estranho para eles. E dentro de um tempo histórico foi um espasmo, né? 13 anos é um clique histórico. E aí ele não aceitou, acho que ele não conseguiu processar muito bem o fato de ele estar no poder. O próprio povo, né, se viu no poder através dos governos democráticos do PT. Tem Bolsonaro aqui? Isso é robô, cara, nem liga para isso. Se viu no poder, se viu no espelho, né, e não soube processar esse fenômeno. Então, e aí a gente tem um retrocesso. Agora a gente tem, digamos assim, de novo o sistema, mais uma vez, se incrustando no poder do governo brasileiro. E aí a gente vai ver os desdobramentos disso. Nós temos 5 minutos ainda, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Tem muita coisa, eu não segui nada aqui do meu roteiro. Vou dizer rapidinhas agora, antes de ir para a música, para vocês, tudo bem? Então até aqui falamos da língua, falamos do Bolsonaro, falamos que vai queimar aquela cadeira e tudo mais, realmente vai queimar, nós vamos assistir isso pela profunda incompetência que ele tem, e do governo. Para você ter uma ideia,
o grupo político que está com o Bolsonaro, por exemplo, PSL, Partido do Bolsonaro. PSL está tomando de lavada do Rodrigo Maia, Congresso Nacional. PSL vai ficar para trás. Eles são amadores. Eles acabaram de chegar ao poder, não conhecem nada. São amadores, mas são velhacos. Só que a velhacaria exige um sistema. A velhacaria exige algum tipo de organização. E eles não estão organizados. A única criatura organizada dentro do bolsonarismo é o Carlos Bolsonaro, que arregimenta soldados virtuais, robôs, inclusive tem alguns aqui, né? Ele arregimenta robôs para produzir fake news e combater qualquer notícia que seja prejudicial ao papaizinho dele. Esse cara é organizado. Mas é o único. Você vê o Paulo Guedes, as declarações erráticas, você vê o Mourão, as declarações que são supostamente ponderadas e equilibradas, mas também ele acaba sendo pego por questões internas dele mesmo, né? Ele disse que a nota da Gleisi Hoffmann sobre o Mourão foi matadora, foi uma coisa assim. Deixa eu achar aqui que eu leio para vocês. Bom, tem a história do Alexandre Garcia, que vai... Certamente ele vai para o governo Bolsonaro, só precisa saber aonde que ele vai, né? Pediu demissão da Globo, lambe-botas, né? Lambe-botas do Figueiredo. Quem lambe-bota uma vez na vida nunca mais quer deixar de lamber-bota, né? O Alexandre Garcia viu essa oportunidade, ele tá lá assim babando, quero lamber, né? É uma coisa assim muito deprimente. Nós estamos com uma situação econômica de desemprego gravíssima. O IBGE não está nem conseguindo mais fazer aferição, porque quando você tem uma mudança muito drástica, política, que mexe com a democracia, você tem também uma inflexão semântica. Então, a pergunta que eu faço agora para o IBGE é o seguinte: o que é emprego? Fala para mim o que é emprego. Porque parece que o IBGE não sabe mais o que é emprego. Porque se você tem 40 milhões de pessoas empregadas precariamente na informalidade, isso é emprego? Você chama isso de emprego? Eu acho que o dado tem que ser, pelo menos então, especificado. Tem que começar a sair dado de emprego formal, emprego informal, e você tem que nivelar também os níveis de informalidade. Eu entendo que se é para fazer pesquisa científica, que ela seja científica. Porque se você fala assim, o Brasil está com 12 milhões de desempregados, mas se você tem 40 milhões na informalidade, como é que você vai significar esses elementos? Bom, deixa eu ver se eu acho aqui o tweet da Gleisi Hoffmann. Caramba, é um tweet tão legal. Vamos ver mais um pouquinho. Se eu não achar, então não achei. Então vai ficar... mas basicamente o que ela diz assim: o Mourão, na entrevista que ele deu para o Jornal Valor, ele disse que quer fazer o desmanche do Brasil realmente. Ele é o dicionário do bolsonarismo. É o dicionário ambulante do bolsonarismo. Bom, tem coisas gravíssimas rolando. O Bolsonaro passando o Natal num lugar que é um lugar de tortura e desova de corpos da ditadura militar, que é a Restinga da Marambaia, muito simbólico. Quer dizer, a gente continua entrando e a imprensa tradicional continua na sua catatonia. Ela acha que faz jornalismo, ela acha que está sendo, como é que se diz? Neutra, que está tentando fazer um jornalismo neutro, não partidário e tudo mais, mas na verdade ela está chancelando uma política e uma concepção de sujeito de história que é absolutamente assassina e genocida. Então ela está sendo cúmplice como sempre, né? Aliás, como o STF também. Bom, vamos para a música. Então eu vou homenagear Brasília hoje para vocês. Vamos lá, vem cá comigo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui pra gente tocar a canção que é do Caetano, gravada pelo Djavan.
nós laço do infinito. Gosto tanto dela assim. Rosa amarela, voz de todo grito. Gosto tanto dela assim. Esse imenso desmedido amor vai além de seja o que for, vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha do Equador. Esse imenso desmedido amor vai além de seja o que for, passa mais além do céu de Brasília, traço do arquiteto. Gosto tanto dela assim. Gosto de filha, música de preto. Gosto tanto dela assim. Essa desmesura de paixão é loucura do coração. Minha voz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Esse imenso desmedido amor vai além, seja o que for, vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha do Equador. Mas é doce morrer nesse mar de lembrar e nunca esquecer. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria. Isso pra mim é Linha do Equador, do Caetano Veloso, gravada pelo Djavan, 96. Saudações a todos vocês, muito obrigado pelos coraçõezinhos, muito obrigado pela presença. Essa live bombou, amanhã estamos de volta aqui para mais uma live do Conde. Um beijo muito grande para vocês e até a próxima!